Agora, na sua Rádio Santana, um programa da Universidade Federal do Pará. Diálogo com a UFPA. Um programa de formação e informação de tudo que acontece na UFPA Campus Breves. Agora, no ar, na sua Santana M. Na apresentação de Cristina Silva. Boa tarde, Cristina Silva. Boa tarde, povo de Breves, boa tarde, povo região do Marajó. E boa tarde a você que aí está acompanhando pela Rádio Net. É um prazer estar aqui com você nessa tarde de feriadão, né? E agradeço também por estar acolhendo a gente aí na sua casa, no seu lazer, onde é que você esteja. E estou aqui com a minha parceira de apresentação, Neni Nascimento. Boa tarde, Neni. Boa tarde, Cris. Boa tarde você, ouvinte da Rádio Santana. Uma alegria estar novamente aqui toda quinta-feira com o programa Diálogo com a UFPA, levando informação sobre a UFPA, um programa que foi uma iniciativa da UFPA com parceria da Rádio Santana e que vai deixar você muito bem informado. Dúvidas, só ligar pra gente, viu? Daqui a pouco a gente vai dar os números de telefone para você também entrar em contato com a gente e participar. O programa é nosso. E hoje nós vamos falar sobre o tema Movimento Estudantil. Vamos falar do Diretório Acadêmico. Estamos aqui com o acadêmico Elbson Bispo, ele que é coordenador do Diretório Acadêmico. E ele vai estar aí esclarecendo algumas dúvidas da gente e prestando algumas informações necessárias para você, comunidade em geral, e você acadêmico que deseja aí ingressar no diretório também, para estar ajudando a gente aí nessas conquistas diárias da universidade. Boa tarde, Elbson. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Santana AM, né? É um prazer imenso poder participar desse programa aqui e vim falar do movimento estudantil, que é um protagonista em muitas lutas aí para esse país, desde o processo de colonização desse país. E os estudantes têm um certo protagonismo, acho muito interessante falar disso, com atenção, com ênfase nas ações do diretório acadêmico, né, do movimento estudantil universitário. É isso aí, Elbson. O que é, então, esse tal de movimento estudantil? O movimento estudantil, ele se subdivide em diversas organizações, em grupos, né? E é importante também que ele se diferencia também ao movimento estudantil universitário, do qual nós fazemos parte, e que temos como representação máxima, né, a União Nacional dos Estudantes. E abaixo disso nós temos os diretórios centrais de cada universidade, tem o seu, e de cada, no caso nos campos e nos cursos, nós temos os diretórios acadêmicos e os centros acadêmicos. O diretório acadêmico, ele representa todos os estudantes de diversos cursos. No caso do diretório acadêmico da Universidade Federal, especialmente do campus de Breves, nós representamos os 5 cursos que tem faculdade no campus e mais os alunos que são de turmas flexibilizadas do campus do Guamá. A gente também tem essa luta, claro, em favor deles. No caso o centro acadêmico, ele representa cada curso específico. Então temos o centro acadêmico de letras, pedagogia, ciências naturais, matemática e tudo mais. Então ele se subdivide dessa maneira. No caso dos estudantes do ensino médio, técnico, profissionalizante, nós temos o movimento secundarista, né, da qual nós temos uma entidade maior, que é a União, né, Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E temos várias ramificações. Nós temos uma ramificação que as representações estaduais, municipais e escolares. No caso das escolares, nós temos os grêmios estudantis. E no caso da pós-graduação, nós temos uma subdivisão diferente, tem uma associação específica para os alunos da pós-graduação, que é a Associação Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação. O que é, então, o diretório acadêmico? E qual é a finalidade, de fato, na prática, na vida dos estudantes, o impacto na vida dos estudantes universitários? Para a gente entender o trabalho e a necessidade do diretório acadêmico, se faz necessário até retornarmos à história um pouco desse país, principalmente numa época de extrema crise. Eu diria que foi período antes do período de colonização, até eu diria o início do processo de independência, ele se deu numa época em que os estudantes já tiveram certo protagonismo. E a vida dos estudantes sempre foi assim nesse país, exercendo protagonismo, né, se envolvendo em lutas, em demandas sociais. E nessa época, os estudantes, eles
tiveram contatos, por exemplo, com ideias iluministas, que iriam estudar para a França, Coimbra, e tiveram inclusive contato com ideias iluministas, estudantes universitários de classe que tinha condições de bancar de seus filhos no exterior. O fato mais é importante o fato em si. Tiveram contato com ideias iluministas e deram início a um dos movimentos que é considerado o início do processo de independência do Brasil, em Confidência Mineira, cuja a figura principal é o Tiradentes. Então é só um exemplo de como esse protagonismo é exercido há muito tempo, e nós passamos por ditadura militar, por exemplo, um período crítico em que os estudantes eles também são atacados, tem sua sede queimada, né? A União Nacional dos Estudantes. Nós temos um estudante paraense, o José de Lima Souto, que é assassinado num desses levantes aí. Então, nesse contexto, os estudantes também exerceram o seu protagonismo, como no caso Campanha Direta Já, Fora Collor e uma série de envolvimentos que podemos destacar. E a luta principal é, por democracia, educação pública de qualidade, esse protagonismo vai ser exercido. E isso não muda, não que a universidade seja inimiga, a universidade... a gente não pode ver dessa maneira, mas a gente pode ver a universidade como uma parceira e com uma possibilidade de se fazer um trabalho conjunto. Mas hoje a própria legislação, ela diz que tem que ter a representatividade nos conselhos. A legislação da UFPA, já entrando na discussão do diretório acadêmico, ela diz que tem que ter o regimento, né? Institucionalizou isso, precisa ter a representação, porque se vive hoje a época da gestão democrática, então tem que ter a representação estudantil. Então a universidade tem, né, por meio do DCE, o campus de Breves tem 2 representações no Conselho Deliberativo. Então a importância é exatamente de levar as demandas dos estudantes para o Conselho a apresentar. Claro que nem sempre há uma unificação e nem sempre tem como você ouvir todo mundo. Às vezes você tem uma dificuldade para mobilizar, como nós temos no Campo de Breves, uma dificuldade para mobilizar, fazer Assembleia Geral e até mesmo para ouvir todo mundo. E não sei também até que ponto os estudantes se sentem representados. Mas que o que existe de demanda hoje no DA, elas são levadas para a coordenação do campus, via conselho ou diretamente a coordenação. É isso aí, gente. Então você viu aqui com o Elbson que o movimento estudantil, o diretório acadêmico, ele vem também para lutar por esses direitos dos estudantes, né? Para que nós, como estudantes universitários ou não, possamos ter os nossos direitos garantidos. E, claro, como o Elbson falou, não é fácil, né? Não é meio complicado ouvir todo mundo. Em algum momento a gente vai divergir, mas o movimento estudantil está aí para isso, né? Para que a gente possa também lutar pelos nossos direitos, e você também, que é da sociedade, possa tomar como exemplo o movimento estudantil e fazer parte de outros movimentos sociais que estão aí dentro da comunidade, dentro da sociedade, e lutar pelos nossos direitos, que muitas vezes não são tão bem garantidos assim. Temos que o diretório, ele se organiza e tenta buscar suprir a demanda que os seus alunos vêm aí solicitar para o diretório. Então, uma dessas demandas são as carteirinhas. As carteirinhas, elas são, assim, de suma importância para os acadêmicos e, apesar disso, o diretório, atualmente, ele está buscando aí solicitar essas carteirinhas para que elas possam vir aqui para o campus de Breves. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa demanda e outras que venham por aí. As demandas, eu diria que nós temos demandas e, ao mesmo tempo, nós temos alguns pontos em que nós precisamos avançar e aprimorar, desempenhar melhor, até de certa forma, essas ações. Carteirinha é uma das lutas no município de Breves, um município que, apesar de ter uma legislação nacional de 2013, né, a lei por meio da lei 12.813, do ano de 2013, bem como o decreto nacional 8.537. Então, apesar disso, nós temos um direito negado no município. Só que a gente tem feito uma luta no sentido até de conversar com alguns locais. Esse ano nós não conseguimos fazer ações nesse sentido, porque estamos finalizando a última demanda. E outra demanda também é em relação aos cursos. Já fizemos demanda de novos cursos para o campus. Essa é uma demanda dos alunos, dos marajoaras, do Brevense. Nós temos também, como as ações do diretório, nós temos também os eventos, a Calorada e o Encontro dos Estudantes, que é um evento que nós realizamos
esse ano que eu diria que tivemos uma participação e uma discussão muito interessante. Tivemos também um torneio universitário atrelado a esse Encontro dos Estudantes, que são ações que nós precisamos aprimorar ainda para, quem sabe, para 2018. Nós também, grêmios estudantis, nós tivemos também um apoio aí, um trabalho conjunto com o Gerson Pérez, isso do ano passado, e atualmente também no DLZET já temos um apoio, já tivemos algum contato com o IFPA, que há uma possibilidade de formação do Grêmio, também contando com certo, eu diria com um certo apoio do diretório acadêmico. É uma possibilidade futura agora. E atualmente nós estamos com um trabalho junto aos centros de letras, agora recentemente, inclusive em processo eleitoral, o Centro Acadêmico de Ciências Naturais, que se Deus quiser a gente já vai dar prosseguimento essa outra semana. E eu diria que são demandas principais hoje, claro que a gente precisa aprimorar ainda muitas coisas. Muito bem. A gente sabe, durante essas ações, assim, a gente soube ano passado que nós vivenciamos um momento histórico, né, no campus do Universitário do Marajó Breves, no CUMB, que foi o Ocupa CUMB, que foi um movimento que gerou muito mais, que veio de um contexto nacional, né, e também uma demanda do campus Guamá, da UFPA, e que chegou até nós e a gente resolveu aderir, que foi a ocupação. Nós recebemos durante a semana uma dúvida, né, de um dos nossos ouvintes aqui da rádio, e a pessoa perguntou assim, como foi que aconteceu, como foi assim, o porquê que houve tantas dúvidas também com relação aos resultantes da ocupação, mas ela pediu também para explicar o que a ocupação defendia. Qual era o objetivo principal da ocupação, Elvis? A ocupação seria até uma covardia nossa, enquanto movimento estudantil, não aderir ao movimento, a um levante nacional, sendo uma universidade completamente ocupada, sem medo de parar suas ações, funcionando apenas mesmo com aquilo que é básico, apenas para não parar totalmente o serviço na universidade. Seria até uma covardia o diretório não aderir, né? Isso seria atrair as nossas próprias convicções. Então o campus de Breves aderiu em meio a muitas críticas, inclusive injustas, de algumas pessoas questionando no sentido qual é a importância e a relevância disso. Algumas pessoas até questionaram, a Globo não vem filmar o Marajó, a Globo não vai dar atenção, mas quem disse que o mundo gira em torno da Globo? Não que isso não seja relevante, que a gente sabe que ela exerce um grande poder ideológico, né, sobre as pessoas, mas isso não é o principal. A nossa luta, a gente não poderia atrair uma luta histórica nossa. E naquele momento nós estávamos vivendo um pacote de mudanças, eu diria. Nós já tínhamos uma proposta de PEC 241, que depois se transformou em PEC 55, uma proposta de emenda, né, de emenda à Constituição, e que congestionava, e que, só para resumir mesmo brevemente, ela significava e significa que ela foi aprovada, um retrocesso em muitos direitos, inclusive lutas históricas, principalmente no campo da educação, porque ela estabeleceu um teto de gasto. Então, inclusive com possibilidade de punição para os estados que não cumprirem. Então, nós tínhamos também vivendo um contexto de um projeto de lei número 193, também que com possibilidade de aprovação, que implementava a escola sem partido. Escola sem partido é um cala-boca, né, do professor na sala de aula. Não poderia aquilo que o dono desse projeto chamou de catequizar, doutrinar. Então, isso, ou seja, discussões de cunho político, o professor não poderia fazer dentro da sala de aula. Então a PEC passou e o PL não passou, graças a Deus, e nós não sei quais o futuro aí, se algum dia isso vai retornar novamente essa discussão. O fato é que não passou, graças a Deus, né? E graças às lutas também. Então o Ocupa foi com esse objetivo também, assim como todos os movimentos do país estavam unificados em prol, tentando reagir, tentando fazer ações nesse sentido contra a PEC 55, o Ocupa CUMB também foi nesse sentido, para dar força, somar forças. Muito interessante. Eu estava lá, a gente passou 20 dias ocupando o campus, mais ou menos, e tivemos sim algumas
algumas pessoas que não concordaram naquele momento, mas a gente soube que o nosso unir forças valeu muito a pena, né? Então, para quem não sabe, naquele momento, como eu falou, a gente estava aprovando uma PEC que redefiniria ali os gastos públicos, e a gente não podia se calar diante dessa situação de ver os nossos gastos, nossos investimentos em educação e em saúde, que são dois serviços essenciais ali, de qualquer forma, e a gente ficar calado diante disso, né? Então foi super importante a ocupação, a minha visão sobre, né? É muito importante, até mesmo foi um momento histórico, nunca nos 20, quase 30 anos de campus, aí, mais de 20 anos de campus, aí, havia tido um movimento tão forte de ocupação. E é muito legal, muito obrigada mesmo por ter feito parte. Eu agradeço por ter feito parte desse movimento, desse momento histórico do campus. Elbson, a gente já tá com o nosso tempo aí estourando, né? Daqui a pouco a gente já vai acabar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas expectativas daqui pra frente do diretório acadêmico, do movimento estudantil, universitário, mas também com o apoio que a gente sabe que a gente sempre faz articulações com o movimento estudantil em geral, né? Daqui da cidade de Breves. Nós temos essa parceria, alguns outros movimentos sociais também. Queria que você falasse um pouco sobre essas expectativas e já fizesse também a sua consideração final. Só também lembrando que, só para evidenciar e explicar melhor, o Ocupa Cumbi, inicialmente ele é chamado via diretório acadêmico, que a entidade representa, em Assembleia Geral. Ele foi deliberado, foi apenas chamado, o diretório não aprovou sozinho os alunos, a maioria dos alunos, porque nós tínhamos grupos contrários, quer dizer, um pequeno grupo, uma minoria contrária à ocupação. É importante esclarecer isso. Então, a maioria dos alunos aprovou. O Ocupa Cumbi teve uma coordenação geral, que inclusive a Salene fez parte disso, da coordenação geral. Então, foi meio que independente. Então, a ação do diretório foi uma ação do movimento estudantil mesmo, universitário. A ação do diretório ela foi bem introdutória mesmo, foi bem no início. Em relação às expectativas, eu diria que não apenas eu falei dos 2 centros acadêmicos, mas na verdade nós temos a expectativa agora, inclusive ainda esse ano, porque nós já temos regimento eleitoral pronto, do Centro Acadêmico de Pedagogia. Matemática também já tem um passo aí. Então a expectativa é unir forças, unificar cada vez mais. Nosso próprio regimento, nosso próprio estatuto, na verdade, ele nos orienta para a formação de um conselho dentro do próprio movimento estudantil, de forma unificada, de forma democrática, chamando cada coordenador do seu centro acadêmico ou do diretório acadêmico para fazer parte, coisa que a gente ainda não conseguiu. Nós temos até um grupo, bem mesclado, porque nós temos da pedagogia hoje no diretório acadêmico, da matemática, ciências naturais. Nós tínhamos, agora vai passar por um processo de renovação, o diretório acadêmico, certamente outras pessoas irão somar, assim como alguns de nós iremos sair por conta do vínculo com o campus. Mas, claro, sem perder a identidade com o movimento estudantil e talvez apoiando em algumas ações. Nós temos também uma relação com o próprio Grito dos Excluídos, que a gente vai apoiando. A gente não teve uma força hoje, mas eu fiquei feliz por outro lado, porque se por um lado os estudantes não tiveram tanto protagonismo no Grito dos Excluídos, por outro lado nós tivemos já a presença de profissionais, de professores. A sociedade e eu fiquei bem contente, porque anos anteriores apenas os estudantes exerciam esse protagonismo, e eu acho que o Grito dos Excluídos, a gente, claro, vai ser repensado, tem toda uma coordenação e um trabalho que vai ser feito, uma avaliação para ver em que ponto nós precisamos avançar, mas eu diria que considero um avanço nesse sentido. E a gente continua, claro, convidando não apenas estudantes, mas pessoas de modo geral para somar força, porque é um movimento que luta em prol de demandas assim para toda a comunidade. Nós temos diversas demandas, eu diria até em meio, por exemplo, a uma crise política do município, que a gente não quer admitir, mas a gente sabe que tem. A gente tem um rombo na Previdência de quanto? De mais de 50 milhões. Então, isso, eu diria que isso significa muito e há uma demanda muito grande para que a gente implemente lutas e vá atrás, porque isso nós estamos falando da negação de muitos direitos hoje. Isso são ações diretas. Nosso tempo acabando, né, Cris? Então, é isso. Eu agradeço o espaço, a oportunidade em nome do movimento estudantil, pela oportunidade de expor, né? Se o espaço fosse mais, tenho certeza que a gente ficaria aqui até uma hora conversando, mas, enfim, a Rádio Santana também por possibilitar esse momento de discussão. Obrigada a você aí de casa por ter nos acompanhado, nos ouvido. E um ótimo finzinho de feriado aí. Obrigada, Nênio, pela sua presença, Elbson, Jojo.
Obrigada, Cris. Obrigada, Elvis. O Jojo, que estava aqui conosco, pacientemente esperando na hora de entrar o seu programa daqui a pouco. E a Paula também, que está aqui nos acompanhando, né, Paulinha? E eu quero agradecer você que nos escutou, que teve a paciência de estar conosco nesta tarde. É isso aí, gente. A gente extrapolou o nosso tempo. O Jojo emprestou um pouquinho do tempo dele pra gente. Mas foi porque o papo tava bom, porque você participou e porque o programa Diálogo com o FPA é feito para dialogar com você que está em casa. Já, muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau!